Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando aí em fazer uma alteração de rota na sua advocacia e buscando uma nova área de atuação, um nicho, né, de atuação. O conteúdo aqui também se direciona aos produtores rurais, que querem entender um pouco mais sobre os aspectos teóricos, né, e burocráticos que envolvem a sua atividade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, Telegram, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aqui na produção de conteúdo, ok? E hoje o nosso tema aí é sobre um tipo, né, uma modalidade de defesa dentro do processo de execução rural, né, que é aquela execução em que está cobrando dívidas decorrentes do crédito rural público. E aí estão incluídos os custeios, investimentos, crédito de comercialização e industrialização, certo? Então, dentro destas execuções bancárias aí, que tem esse viés rural, que existem vários tipos de defesas que podem ser apresentadas, né, inclusive relacionadas à ilegalidade nos encargos financeiros que foram colocados, né, dentro da cédula, né, que formaram a cédula. Então, é esta a realidade, é esse o contexto em que nós estamos falando aqui desta modalidade de defesa que hoje nós falaremos da exceção de pré-executividade, tá? E por que essa defesa é tão importante? A gente comenta muito sobre isso, sobre a característica desse nicho aqui do agronegócio. E é muito comum que o produtor rural nos procure, ou procure o advogado, quando o processo já esteja num estágio avançado de andamento. Então, se a gente for parar para pensar do ponto de vista procedimental, a defesa por excelência da execução de título executivo extrajudicial é os chamados embargos à execução. Então, esta é a defesa e a melhor defesa a ser utilizada, né? Porque neste tipo de defesa você tem uma ampla possibilidade de discussão de matérias e também de produção de provas, certo? Em um outro vídeo eu vou falar só sobre os embargos à execução. Mas aqui, nessa realidade que nós estamos tratando agora, nós estamos falando em um segundo momento, quando o produtor não se utilizou dos embargos dentro do prazo legal, porque aí você tem que apresentar os embargos 15 dias após a juntada do mandado de citação nos autos do processo. Então tem um período curto que você pode se utilizar dessa medida, dessa defesa processual, e passado esse período, você só pode dispor de um tipo de defesa com relação ao título executivo, que é a exceção de pré-executividade. É lógico que, com relação a outros pontos, por exemplo, discussão sobre impenhorabilidades, impugnação do valor do imóvel, impugnação da arrematação, tudo isso é possível, mas nós estamos falando de defesas relacionadas à formação do título. Depois do período dos embargos à execução, a única alternativa que resta é a exceção de pré-executividade. Só que ela tem uma característica muito importante, tá? A única coisa que pode ser alegada na exceção de pré-executividade, as únicas matérias que podem ser alegadas são as chamadas matérias de ordem pública, que são aquelas que o juiz pode reconhecer de ofício a qualquer tempo. E outra característica é que não cabe dilação probatória na exceção de pré-executividade, ou seja, eu não posso eu não posso solicitar a produção de provas neste momento e nem juntar documentos, certo? Ou seja, aquela ilegalidade constatada, ela tem que ser analisada de plano pelo juiz, certo? Senão não é possível manejar a exceção de pré-executividade. Agora, quais são as matérias que vão se encaixar, então, nesta característica de matéria de ordem pública? Aí a gente tem que se remeter lá ao que fala o artigo 803 do CPC, que ele fala que é nula a execução quando ela não estiver fundamentada em título executivo líquido, certo e exigível, tá? Então,
para que o título executivo possa ser utilizado, né, dentro do processo de execução, ou seja, para que se pule a fase de conhecimento e vá direto à fase de execução, é necessário que o título tenha essas características: liquidez, certeza e exigibilidade. Se o título não tiver um desses elementos, a execução será nula, portanto, matéria de ordem pública, portanto, passível de alegação na exceção de pré-executividade, certo? E o que tira a certeza, liquidez e exigibilidade do título? Então vamos lá. O que é certeza? O elemento certeza do título é aquele quando o título obedece todas as disposições legais de sua formação. Então, para a formação do título executivo, de cada título, a lei exige o preenchimento de alguns requisitos, né? Então, no caso das cédulas de crédito rural, dos títulos voltados aí ao crédito rural, os encargos financeiros têm que ser aqueles estabelecidos em lei, os juros de mora têm que ser aqueles previstos em lei, né? A multa tem que ser aquela prevista em lei. Se não houver a observância desses limites de encargos financeiros na formação do título, então o título não terá certeza. Ele terá esse vício na certeza, na formação do título e, portanto, poderá ser alegado em exceção de pré-executividade. Outro ponto é a liquidez. O que é a liquidez? É quando o valor a ser cobrado pode ser identificado por simples cálculos aritméticos. Não demande perícia nem análises mais profundas. Quando, por exemplo, há uma cobrança ilegal na operação de crédito rural, o título perde a liquidez. Por que ele perde a liquidez? Porque lá no Manual de Crédito Rural tem vídeo sobre isso no canal, existe uma lista, um rol taxativo do que pode ser cobrado de despesa na operação de crédito rural. E muitas vezes há outras despesas cobradas pelo banco nesta operação. Por exemplo, contratação de seguro prestamista, de seguro de vida, tá? Então, existindo essa operação descontada ali no rol das operações de crédito rural, então ela perderá a liquidez, porque não será possível identificar por simples cálculos aritméticos qual é o valor devido, porque vai ter que ser constatada a ilegalidade, descontar aquela, desnaturar a operação de crédito rural, e isso não pode ser feito no processo de execução, isso teria que ser feito no processo de conhecimento, perfeito? E a exigibilidade ao vencimento, tem que ter decorrido ali termo ou condição para a cobrança do título. No caso das cédulas de crédito rural, tem que ter ocorrido o vencimento. Quando ele não vai ter exigibilidade? Por exemplo, quando o vencimento for antes do final da safra. Falta exigibilidade no título aí, neste caso. Pode ser alegado isso aí também em exceção de pré-executividade. Percebam que todas essas matérias que eu falei aqui são matérias de ordem pública, caracterizadas aí no artigo 803 e, portanto, podem ser discutidas em exceção de pré-executividade, tá certo? Na exceção de pré-executividade, basicamente você vai buscar o reconhecimento dessas ilegalidades, dessas nulidades e, por consequência, a extinção do processo de execução. Então, essa é uma defesa que ela tem poucos pontos de contato, poucas matérias que podem ser alegadas, mas se houverem as nulidades e elas forem reconhecidas, pode gerar um importante passo aí no auxílio ao produtor, que é a extinção do processo de execução. Perfeito? Então eram essas as informações que tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aqui nas informações, tá ok?